Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais uma dica de direito constitucional. E hoje eu vou trazer uma dica de cunho prático, tanto para uma questão quanto também para uma peça processual, seja no exercício da advocacia, seja no concurso público ou mesmo na sua prova da OAB. Se caísse uma pergunta, ou se você perguntar a si mesmo, existe um fundamento constitucional da indenização por danos morais? A sua resposta seria sim. E o que são danos morais? Danos morais nada mais são do que um conjunto de violações aos direitos da personalidade do cidadão. Então, existem direitos que são inerentes à identidade, aqueles que estão atrelados ao próprio exercício da cidadania e também aqueles que dizem respeito à própria personalidade do indivíduo. Então, no âmbito da pessoa natural, nós temos aqui uma previsão direta com relação a esses danos patrimoniais. E onde está descrito, onde está prescrito essa garantia? Se você abrir a sua Constituição no artigo 5º, inciso 10, lá vai estar estabelecido que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra. Então, aqui a honra pode ser objetiva ou subjetiva. A imagem das pessoas e assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, aqui, todas as vezes que houver uma violação, então, a intimidade, então, vazada informações sobre intimidade, vida privada, aquilo que é a vida mais resguardada do indivíduo, a honra objetiva, que é o que é a reputação do indivíduo, e a honra subjetiva, a autoestima, o que ele entende sobre si, e é assegurada ali a reparação. Essa norma do artigo 5º, inciso 10, ela é uma norma de eficácia plena. Então, ainda que não houvesse previsão em sede ordinária, haveria ali o direito à reparação. Na prática, para que você possa fazer essa alegação, você precisa fazer menção principalmente aos artigos 186 e 927 do Código Civil, os quais tratam da responsabilidade civil, né? Então, a responsabilidade civil do 186 e 927 decorrem de ato ilícito, ou a responsabilidade aquiliana. E também seria preciso falar do 187, porque é aquela teoria dos atos próprios ou do abuso do direito. Então, quando há um abuso de direito, tal ato também é ato ilícito e também enseja a indenização por dano material ou dano moral. Do ponto de vista do direito material, ou seja, a regulação ou o que disseca os direitos da personalidade no âmbito da legislação ordinária, consta do artigo 11 e seguintes do Código Civil. Então, a pergunta é: a indenização por danos morais tem fundamento constitucional? Tem. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Esse é o fundamento dos danos morais. E a pessoa jurídica, professor, ela sofre danos morais? Sim, o entendimento condensado do STJ é no sentido de que a pessoa jurídica sofre danos morais. Esses danos morais da pessoa jurídica se referem única e exclusivamente à imagem, nome e honra objetiva, ou seja, a reputação que a empresa possui no mercado. Então, todas as vezes que houve uma negativação indevida ou mesmo uma violação ao nome que mancha a reputação da empresa ou da pessoa jurídica, é possível a indenização por danos morais. Lembrando que o caso de negativação indevida, o Superior Tribunal de Justiça entende que é in repsa, ou seja, o dano é presumido. Então, caso em que há negativação indevida, trata-se de responsabilidade civil in repsa, ou seja, com presunção de dano. Então,
Esse é o elemento central. Lembrando que a responsabilidade civil ela demanda a demonstração, em regra, do dano, do nexo causal e também da culpa. No caso dos danos morais, em regra, a responsabilidade é de tipo subjetivo, ou seja, demanda a demonstração da culpa, ressalvado nos casos em que há dano moral in repso, no caso aí da negativação indevida, há uma presunção de culpa e também da existência do dano, a potencialidade do dano. Outro ponto central também dessa questão está atrelado à ideia de que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido que não é passível de indenização caso o sujeito de direito tenha mais de uma negativação em seu nome. Então, se o indivíduo tiver mais de uma negativação em seu nome, aquela negativação vai permitir apenas a supressão da restrição do nome da pessoa física ou da pessoa jurídica, mas não caberá indenização por danos morais. Então, lembrando, os danos morais constituem violações aos direitos da personalidade, são ressarcidos mediante indenização por dano moral. A responsabilidade é subjetiva, ou seja, depende da demonstração da culpa, ressalvados os casos de dano in repso ou in repsa. E também é importante lembrar que não há responsabilidade objetiva em relação aos danos morais. A parte precisa demonstrar a violação culposa da parte contrária. Tá ok? Então, lembrando, o nosso fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que trata dos direitos da personalidade, os direitos fundamentais personalíssimos do indivíduo e tem a sua regulação no âmbito material nos artigos 11 e seguintes do Código Civil. Pessoal, espero que aproveitem essas dicas. Um forte abraço.